Fala, seu aluno, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o cálculo da capacitância linear e também sobre o cálculo da capacitância em um cilindro, ok? Antes de mais nada, antes da gente começar a fazer essa demonstração de como calcular a capacitância, que é nada mais que a capacidade de um condutor de armazenar energia, certo? Então, antes de mais nada, peço a vocês aí que me ajudem com o canal, deixando seu like, compartilhando o vídeo aí para os colegas universitários, colegas que são da exata, né? Os colegas que estão fazendo física, química, engenharia e outros cursos aí afins voltados para cálculo, né? Peço que vocês me ajudem, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida ou queira que eu divulgue um vídeo relacionado a algum outro tipo de demonstração relacionada à física. E se inscreva no canal, aperte o sininho para o YouTube entender que você está gostando do canal, está gostando do conteúdo, para que ele possa aí estar enviando as notificações de novos vídeos, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa demonstração. Bom, primeiramente, para a gente calcular a capacidade linear, a gente precisa de duas placas, né? Que são que a gente chama as cargas, né? As cargas positivas e negativas do nosso capacitor, a gente chama aí de placas, né? Então a gente vai fazer o seguinte: como a gente vai calcular a capacidade linear, eu vou pegar aqui duas figuras geométricas, porque o cálculo só depende da geometria, certo? Então vamos supor aqui que nós temos essa placa, certo? Sabendo que as placas, elas são... na verdade eu vou copiar aquela ali para ficar idêntica, né? Sabendo que as cargas, as placas, elas são absolutas, né? São absolutas. E são iguais, né? São iguais aí. Ok. Eu vou duplicar aqui para a gente ter duas placas idênticas, onde nós teremos aí a nossa demonstração. Certo? Bom, nessas duas placas, nós teremos aí a placa que está carregada positivamente, né? Vou colocar aqui cargas positivas. Ok? E temos a placa que está carregada negativamente, né? Certo? Negativamente. Lembrando que as linhas de campo, elas passam, né? As linhas de campo, elas passam aí pelas placas. Eu vou colocar aqui de outra cor para a gente identificar, certo? As linhas de campo, elas passam pelas placas, né? Vou reduzir aqui um pouco. Certo? Imagine que essa linha de campo, ela é uniforme, né? Essa linha de campo, ela é uniforme, onde por todo esse percurso, por toda essa área aqui que envolve as placas, o nosso campo elétrico, ele é uniforme, constante. Vou colocar aqui o campo, certo? Como vetor. Então imagine aí que está passando por aqui, ó, todas essas linhas de campos aí, essas linhas nesse campo elétrico, todas elas uniforme e constante, certo? Vou apagar para não sujar o nosso cálculo. Bom, lembrando que as linhas que saem pelas bases, certo? Elas se anulam, já que a direção, né,
a diferença do potencial ou a trajetória da distância entre a placa e a outra, elas são perpendiculares, né, a essa saída aí pela base. Então nós temos aí essa interpretação, onde aqui nós vamos ter, deixa eu diminuir um pouco, onde aqui nós teremos aqui, ó, os nossos polos elétricos, né? Os nossos polos elétricos, onde partindo do positivo, né? Na verdade, a gente vai partir do negativo, né? Para ficar fácil de calcular o nosso potencial elétrico, a gente parte do negativo. Então eu vou colocar o negativo como potencial inicial e o positivo como potencial final, certo? Ou seja, se a gente parte do negativo para o positivo, significa que a trajetória que nós vamos percorrer, ela é oposta ao campo elétrico, certo? Então eu vou colocar aqui nossa trajetória de roxo, certo? Ok? Colocar aqui nossa trajetória de roxo. Certo? Ok? Essa nossa trajetória, que ela é oposta. Ela é oposta aí. Vou colocar um pequeno pedaço infinitesimal, sabendo que ela é oposta ao nosso campo, né? Então a gente pode aí demonstrar o nosso cálculo da capacitância linear partindo desse sistema aí que a gente criou, sabendo que entre uma placa e outra a gente tem aí a nossa distância, certo? Que é a distância entre os potenciais. E sabendo também que o campo elétrico ele leva uma carga de uma placa para outra, realizando aí o trabalho, né? Sabendo isso aí, que o campo elétrico ele leva uma carga de um ponto para outro, realizando aí um certo trabalho, ok? Certo. Então, o que a gente percebe aí? A gente percebe que a carga, ela é proporcional ao potencial. Ela é proporcional ao potencial. A gente pode dizer que é a variação do potencial, ou a gente pode representar simplesmente pelo potencial. No entanto, nós temos aí um escalonar, um valor que escala esse nosso potencial. É ele quem vai dizer se há um aumento na carga ou uma diminuição na carga. Quem? Nosso capacitor. A nossa capacitância, né? Que a gente chama aí de Farad, né? A unidade Farad, que é a Coulomb, né? Coulomb por volts, né? Se a gente passar o potencial para o outro lado da igualdade, a gente tem aí Coulomb por volt, né? Então, a carga é proporcional ao potencial. Se a gente dobrar o potencial, consequentemente, a carga ela será dobrada. E quando a gente vai trabalhar
uma capacitância, calcular uma capacitância, a gente sempre vai basear através de uma carga absoluta de uma das placas, certo? Sabendo que a placa positiva é a carga mais fácil de trabalhar, né? Fiz uma bronca aqui, eu coloquei foi valores positivos em vermelho, mas aqui é negativo, certo? Só uma correção aqui. Essa correção aqui, nós temos aqui cargas negativas na outra placa, ok? Bom, então, para a gente trabalhar como calcular essa capacitância, que é justamente esse nosso escalar aí que multiplica o nosso potencial, que vai nos dar aí a nossa carga, e elas são proporcionais, né? Quanto maior o potencial, né? Quanto maior o potencial, maior a carga. Quanto menor o potencial, menor a carga, certo? Logo, como que a gente vai calcular a capacitância? Como eu disse, baseado na lei de Gauss, a gente vai criar aqui uma superfície gaussiana através da nossa carga positiva, da placa da nossa carga positiva, certo? Então imagine aí que nós estamos utilizando uma superfície gaussiana, que é essa aí que eu estou fazendo, certo? Essa aqui, ó, nossa superfície gaussiana, para calcular a nossa capacitância, certo? Então, utilizando essa superfície gaussiana, eu sei que a integral fechada, né, da lei de Gauss do campo constante, né, que é as linhas que estão passando, o fluxo aí das linhas de campo que estão passando pela nossa superfície gaussiana, que nós criamos aí simetricamente a placa, né? Ela é a integral do campo pelo espaço, não é isso? Pelo espaço, pela área, né? Pelo módulo da área aí. Certo? Ok. Lembrando que essa integral fechada, ela é o fluxo fechado, né? Ela é igual à carga envolvida no interior, né? A carga envolvida no interior é igual à carga envolvida no interior, certo? Que divide aí o epsilon, né? A nossa permissividade do vácuo, ok? A nossa permissividade do vácuo. Bom, se a gente pegar esses valores aqui, vou diminuir. Se a gente pegar esses valores aí, a gente vai ter simplesmente que a carga envolvida no interior, ela é o epsilon pela integral do campo, certo? Do fluxo fechado, que deriva a área aí, certo? Logo, a nossa carga, ela vai ser igual a epsilon. A integral é constante, ela sai do fluxo, da integração do fluxo fechado, e a derivada da função é a própria função, nós temos aí a área, certo? Então a gente define que a carga
a carga, ela é simplesmente o produto entre essas grandezas, o epsilon, o campo e a área, certo? Então vamos deixar esse valor aí que a gente vai utilizar eles mais na frente. Vou até circular, vou retangularizar, né? Pronto, para a gente lembrar que ela tá aí. Bom, a gente encontrou a carga do cálculo aí envolvendo essa superfície, né? Sabendo que nós temos aqui o nosso Q, né? Onde nossa capacitância simplesmente Q sobre o potencial. Então nós vamos aí calcular agora o nosso potencial, porque a gente precisa do potencial para encontrar a nossa capacitância, certo? Como que a gente encontra o nosso potencial? O nosso potencial, ele será a gente vai calcular o nosso potencial através da diferença entre eles, né? Então eu vou colocar aqui um círculo representando um certo potencial. Vou duplicar, né? Temos aqui um certo potencial, onde nós temos aqui potencial inicial, o nosso potencial final, ok? Lembrando que entre esses dois potenciais nós temos aí uma linha de campo, está partindo sempre do início, né, para o fim, onde nós vamos ter aqui justamente essa linha de campo que passa pelos dois potenciais, sabendo que o campo, para levar uma carga para outra, ela parte da negativa para o positivo, certo? E para o campo levar uma carga de um ponto a outro, de um potencial em um determinado espaço, né? Referencial, nós temos aí a realização de um trabalho, ok? Temos um trabalho, e entre eles nós temos aí a nossa distância, que eu vou chamar de S, certo? Bom, como eu estou supondo um espaço bem pequeno entre eles, então eu quero apenas um pequeno trabalho infinitesimal dentro de um espaço infinitesimal, certo? Dentro de um espaço infinitesimal. Logo, eu sei que o trabalho é força, distância, né? Deslocamento, que eu posso chamar de S, pelo cosseno do ângulo, né? Como a distância está paralela à linha de campo, então a gente sabe que o cosseno aqui desse ângulo é zero. Logo, o cosseno de zero é 1. Então, não preciso nem colocar esse cosseno aqui, certo? Para a gente não complicar. Então, sabendo que a força elétrica, né? Sabendo que a força elétrica, ela é campo por carga, né? Campo-carga. Sabendo que a força elétrica é campo-carga, nós podemos aqui simplesmente dizer que um pequeno pedaço infinitesimal do trabalho é igual ao campo. O campo é constante. O Q
não está relacionado a... não depende da distância, né? E aí nós temos um pequeno pedaço infinitesimal da distância. Logo, a gente percebe aí que o nosso trabalho vai ser realizado através de uma integral, né? Onde nós temos aqui que a integral do trabalho e a integral do espaço vai ser o nosso trabalho, que é igual a integral de quê? De VI, né? Ou seja, das cargas, né? Do início, né? Do início, posso dizer, do início ao fim, né? Do campo, da carga e nosso ds. Ok? Lembrando que o trabalho é igual a carga, ela não depende do espaço. Então nós temos aí a integral do intervalo início-fim, campo, derivada do espaço. Certo? Logo, partindo para cá, nós vamos ter aí que W sobre Q é igual a integral de E, campo, né? Campo elétrico, por ds. Certo? Agora, a gente quer encontrar o potencial, correto? A gente quer encontrar o potencial, certo? Aqui, ó, potencial, ó, do início ao fim. Vai nos dar aí a variação, certo? Ok. Então a gente tem que lembrar que a variação do potencial ele é igual à variação da energia potencial, né? A energia potencial elétrica. Lembrando que a energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho, certo? Isso aqui, ó, a variação do potencial é a variação da energia potencial elétrica sobre a carga, certo? Que é justamente o nosso volts aí, que é energia potencial, que é o joule, né? Joule por coulomb. E lembrando que a energia potencial é igual a menos o trabalho, né? A variação de energia me dá menos um trabalho, porque a gente está praticando aí um consumo de energia, né? Através de um trabalho negativo, né? Ok? Então, se isso aqui é um fato, eu posso simplesmente dizer que a variação do potencial é igual à variação de energia por coulomb, que é igual a menos trabalho por Q. Certo? Lembrando que a gente encontrou aqui, ó, quem é o nosso WQ, né? Nosso WQ, ele é simplesmente a integral de início a fim do campo espaço, certo? Logo, eu posso simplesmente dizer que a variação, posso simplesmente dizer que a variação do potencial é menos a integral de início e fim do campo e distância.
Ok? Logo, o meu potencial, representando apenas, a variação é representada apenas pelo V, eu vou dizer que o campo é constante, ele vai passar para fora, né? Ah, lembrando, não esquecemos, né? Não vamos esquecer. Lembrando que, como eu estou trabalhando com potencial, e a minha distância ela é oposta, porque parte do negativo para o positivo e o campo é do de sentido positivo para o negativo. Se essas grandezas são opostas, então significa que a minha variação de potencial, eu vou ter aqui o meu espaço negativo, né? Certo? Então nós temos aqui o menos ds, e aí negativo com negativo, nós teremos aí uma variação de potencial positiva. Vai me dar o campo pelo espaço, que eu vou chamar de distância. Certo? Chamar de distância. Ok? Ok? Bom, agora, se a gente tem a nossa variação e também a nossa carga, ok? Vou copiar aqui. Também a nossa carga, né? Logo, a gente consegue agora encontrar a nossa capacitância, correto? Nossa capacitância, ok? Temos aqui o potencial e temos aí a nossa temos o potencial e nossa carga, né? Encontradas aí, certo? Ok. Então a gente sabe que carga é C por V, né? CV, na verdade, o produto. Então, substituindo o que? Nós temos epsilon, campo e área. Isso tudo é igual a C, que multiplica nosso potencial, que é campo, distância. Logo, eu posso eliminar os campos que estão em ambos os lados, né? Fazendo com que fique aí apenas epsilon, área, C, capacitância, distância. Logo, diminuindo aqui um pouco, logo, nossa capacitância ela vai ser igual a epsilon zero, área, pela distância. Ok? Então dessa forma aí a gente encontra aí a nossa capacitância, certo? Através aí de duas placas retangulares aí,
certo? De geometria diferente, né? Retangular, utilizando a superfície gaussiana, que eu posso dizer aí que seja uma capacitância linear. Ok? Então aí a gente encontrou a capacitância em geometrias retangulares, certo? Essa é a forma que a gente encontra aí a nossa capacitância. Agora, no próximo vídeo, a gente vai calcular, né? Vou colocar aí o vídeo parte 2. A gente vai calcular a capacitância em uma geometria cilíndrica. Então, se você está gostando do canal, se você está curtindo, deixa o seu like, compartilhe, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, ajuda a crescer aí o canal, que a gente vai longe, certo? Ajuda a divulgar o conhecimento, que esse é o intuito do canal. Então a gente se vê aí no vídeo parte 2 do cálculo da capacitância. Valeu? Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.